Bom dia! Nós somos a família Schumacher. Este aqui é nosso filho Enzo, minha esposa Gisele e nosso filho Nicolas. Nós queríamos dar as boas-vindas para todos os irmãos e irmãs da igreja. O Nicolas vai ler uma escritura para nós, João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Irmãos, essa é uma escritura que nós gostamos muito, onde Jesus fala essas palavras e procuramos mantermos a nossa fé sempre firme e estarmos nos braços do nosso protetor e salvador, Jesus Cristo. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, o libertador. É Jesus. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, o libertador. É Jesus. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, o libertador. É Jesus. O amor é Jesus. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
seja o louvor. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olá, bom dia a todos. Estamos juntos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor e eu gostaria de ler Isaías 53, versículos 4, 5 e 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esses fatos aqui, irmãos, foram os acontecimentos logo após a noite da ceia do Senhor. Jesus, ele sabia que tudo estava para acontecer, todas essas coisas. E a palavra nos diz que ele estava muito angustiado. Mas mesmo assim, naquela noite, Jesus ele reuniu os seus discípulos em volta de uma mesa, onde tinha certamente pão e vinho. E se reuniu com esses discípulos, mesmo sabendo que um deles iria traí-lo, outro iria negá-lo 3 vezes e o resto iria fugir. Mesmo assim, Deus ali, ele demonstrou seu grande amor para conosco. E ao ceiar, ele passou o pão e disse: este pão significa o meu corpo, que será moído por vocês. E ao passar o vinho, ele disse: esse vinho significa o meu sangue, aquele sangue que foi derramado na cruz para nos lavar de todos os nossos pecados e nos purificar. Nessa ceia, irmãos, Jesus ele demonstrou tudo aquilo que Deus ele tem para nós. A comunhão, o amor uns pelos outros, o serviço, servirmos uns aos outros. Porque quando nós temos amigos, ou até mesmo quando nós estamos fazendo novos amigos, uma das primeiras coisas que nós procuramos fazer é convidar esses amigos para estarmos ceando juntos, para estarmos comendo, para estarmos nos alegrando e nos conhecendo mais. Ceia significa isso, irmãos. Ceia significa
aliança, um casamento logo após a cerimônia religiosa, nós temos uma grande festa, porque aquilo ali significa aliança. Aquela festa é onde todos se alegram e todos celebram. E Jesus disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Porque no final, irmãos, todos nós estaremos nas bodas do Cordeiro, numa grande festa, ceando juntos, não mais nessa terra, mas no reino celestial, aquele que o Senhor ele está preparando para cada um de nós. Mas enquanto estivermos aqui, vamos celebrar a ceia, irmãos, sempre lembrando no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E Ele nos ensinou que nós devemos servir e amar o próximo como a nós mesmos. Que nós possamos sempre estar juntos, ceando juntos, lembrando do sacrifício de Jesus e entregando a nossa vida em favor dos irmãos também. Uma verdadeira comunhão. Vamos estar orando neste momento. E você que está aí, se o seu familiar está junto, chame ele. Chame quem está perto de você para estar participando dessa ceia. Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és digno de louvor, Senhor. Ó Pai, Tu nos amaste primeiro e Tu morreste, Senhor, no nosso lugar, para que nós pudéssemos hoje, Senhor, viver a Tua vida, Pai. Nós nunca conseguiremos Te pagar, Senhor. Nós nunca poderemos, Senhor, ó Deus, oferecer algo tão especial como Tu nos ofereceste, Senhor. Mas o que temos nós queremos Te oferecer, a nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos lembrar de Ti, Senhor, neste momento, Pai. E como diz a Tua palavra, se nós tivermos algo contra algum irmão, que antes de celebrarmos essa ceia, nós possamos nos reconciliar, Pai. Porque somos família e devemos viver em comunhão, em unidade, como Tu nos ensinaste, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, Jesus, pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, Pai, que nos redime dos nossos pecados e nos dá uma nova vida. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que Tu estejas abençoando a cada irmão. Deus, e esse Teu sacrifício também, como diz a Tua palavra, esse Teu sacrifício, ele serve para nos curar, porque Tua palavra diz que Tu levaste as nossas enfermidades. Senhor, que nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, Pai, por causa dessa pandemia, ó Deus, que Tu estejas trazendo a cura, Senhor, e que Tu estejas sarando a Tua igreja das enfermidades e dessa enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Pai. Irmãos, uma boa ceia a todos. Amém. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por Sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos Seus braços vou cair, mas eu sei na Sua presença, de
joelhos ou ficar? Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu não vou pregar, mas quero compartilhar com você uma escritura que para mim é muito especial, pois foi a primeira escritura que eu ouvi quando cheguei na igreja 24 anos atrás. Na época eu estava em Salvador, na universidade, e fui convidado para participar de um bate-papo ali na hora do almoço, e o irmão que conduziu aquele tempo leu essa escritura que marcou a minha história desde então. Ela está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Feliz é aquele que sabe aproveitar as oportunidades que o tempo lhe traz, que não fica vivendo do que fez no passado, nem sonhando com o futuro que nunca chega, mas que vive intensamente o presente. Nesse momento, a nossa Assembleia já se encerrou e com ela também termina a minha participação no Conselho Supervisor da Igreja. E eu quero agradecer a toda a Igreja pelo apoio e encorajamento que recebi nesses 6 anos que tive o privilégio de servir nesse ministério. Também quero deixar aqui o meu muito obrigado todo especial aos irmãos que estiveram comigo dividindo essa responsabilidade durante todo esse tempo. Meu muito obrigado ao John e a Kay, que não estão mais aqui conosco na Igreja de Brasília, mas que foram muito importantes no período em que cheguei aqui de Belo Horizonte. Também quero agradecer a Núbia e o Irley, que cuidaram da administração e da contabilidade com muita excelência durante tantos anos. Obrigado ao Daniel, à Patrícia, ao Denício e à Paula, ao meu amigo Ariel e à Cíntia, ao Caio, ao Wesley e à Alessandra. Poxa, foram tantos tempos, incontáveis reuniões, inúmeros almoços em que pudemos debater sobre diversos temas, a falar do coração, conversas nem sempre tão agradáveis, né? Umas um pouco mais duras, né? Outros momentos mais divertidos em que pudemos estreitar os nossos laços de amizade. Vocês saibam que marcaram profundamente a minha vida e eu aprendi bastante com cada um de vocês ao longo de todo esse tempo.
Aqui se encerra um tempo para iniciar um outro, né? Dou início aqui ao meu sabático na certeza de que Deus continuará o seu trabalho de nos conduzir rumo à eternidade. Sou muito grato por essa igreja, muito feliz de fazer parte dessa comunidade, e isso aqui não é uma despedida, mas apenas uma mudança de foco, né, no meu trabalho, no meu serviço na igreja. Né? Um forte abraço a todos, fique com Deus e que o Senhor os abençoe. Olá, irmãos, muito bom dia. E que alegria poder novamente estar aqui com vocês compartilhando a mensagem no nosso culto de domingo. Nós vamos iniciar uma nova série a partir de hoje sobre o tema relacionamentos. O Caio já abordou esse tema numa série que ele fez antes da Páscoa, mas nessas 3 pregações, começando hoje, nós falaremos de relacionamento associado a um outro tema muito recorrente na Bíblia, que é hospitalidade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala e traz ricas lições a respeito de hospitalidade. E nós vamos aprender juntos algumas coisas a respeito disso. Esse é um tema que nós aqui como família, eu, Paula e Bia, temos aprendido um pouco nesses últimos meses, por mais inusitado que isso possa parecer. Né? Eu digo inusitado porque talvez não seja o tema que naturalmente seja associado à pandemia ou a distanciamento social, mas no final do ano passado, a gente teve a oportunidade de hospedar aqui em casa uma amiga nossa, que naquele momento estava precisando de um espaço, de um tempo para refletir um pouco sobre a sua vida e tomar algumas decisões com tranquilidade que seriam muito importantes e definidoras de muitas coisas na vida dela. E a gente conversando aqui em casa, né, o primeiro impulso que veio no coração de todos nós foi, puxa, vamos servir, vamos ajudar. Nós somos cristãos, né, e a gente tem prazer em fazer isso. Esse é o exemplo que a gente vê no nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amadurecendo um pouco mais a ideia, né, veio alguma insegurança no nosso coração, algumas dúvidas, incertezas. Por exemplo, será que o nosso relacionamento, depois de algum tempo, vai ser realmente bom? Vai ser edificante, construtivo para todos nós? Afinal de contas, a gente não conhece essa pessoa tão a fundo, a gente nunca viveu ou morou debaixo do mesmo teto, como a gente está se propondo a fazer. Será que o relacionamento vai funcionar? A gente vai conseguir ultrapassar as barreiras que surgirem? A gente vai conseguir lidar espiritualmente com tudo que acontecer? Uma outra coisa, nós estamos em plena pandemia. E essa pessoa vai sair de casa todos os dias, ela vai trabalhar, ela vai ter contato com dezenas de outras pessoas e depois vai voltar para casa. É uma chance a mais, é uma possibilidade, aumenta o risco da gente ser contaminado com a Covid, por exemplo. A gente vai assumir esse risco para servir. Ou ainda mais, a gente não conhece os familiares dessa pessoa e talvez o nosso gesto, né, a nossa abertura, a nossa hospitalidade não seja reconhecida como algo bom para alguns dos familiares dela. E ao invés de aproximação, a gente vai causar algum conflito aí nesse meio. Será que vale a pena? Normalmente é isso que acontece quando a gente pensa sobre hospitalidade. De início a gente quer servir, a gente quer ajudar as pessoas, mas logo vem algumas inseguranças, algumas dúvidas e questões a respeito da situação prática que cada um de nós vai enfrentar na vida. E a Bíblia nos ajuda justamente a desatar alguns desses nós, pelo menos, ou nos dá diretrizes para a gente saber como agir, qual a direção tomar quando a gente estiver diante de uma situação assim. E uma maneira muito interessante que eu vejo de nós estudarmos não apenas esse tema, hospitalidade, mas vários outros, ou examinarmos a nossa vida para identificar aquilo que Deus está trabalhando, algo muito útil que eu acredito é a gente olhar e verificar movimentos do Espírito Santo nos nossos corações. E esse é um dos movimentos que eu acredito que em algum grau o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de todos nós. Deus quer nos levar
da hostilidade para a hospitalidade. Em algum grau, todos nós somos hospitaleiros e todos nós temos alguma coisa hostil em nossos corações. E o Espírito de Deus trabalha ao longo da nossa vida para nos levar da hostilidade para a hospitalidade, de acordo com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo bíblico claro desse movimento é o que aconteceu na vida de Paulo. Esse quadro que a gente vai ver agora mostra duas passagens bíblicas e a gente pode identificar claramente ao longo de vários anos esse trabalho invisível, incessante do Espírito no coração dele. Olha só o que a Bíblia fala em Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso acontecia por volta do ano 35 depois de Cristo, que é uma clara demonstração de muita hostilidade. A hostilidade era tanta no coração de Paulo que ele via os cristãos como inimigos e os arrastava para a prisão, os maltratava, consentia na morte, como a gente lê na Bíblia também o exemplo de Estevão. Mas olha só o que acontece depois de 25 anos. Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Já no final do livro de Atos, a gente lê assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Isso aconteceu lá por volta do ano 60 depois de Cristo, ou seja, num espaço de 25 anos de trabalho no coração, na vida de Paulo, a gente vê essas mudanças radicais, de uma hostilidade tão forte para uma abertura, uma hospitalidade. Paulo abria as portas da casa dele e recebia a todos que queriam conversar com ele, que queriam visitá-lo. E ele falava a respeito do reino de Deus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Levava o evangelho para as pessoas. Esse movimento, ele está em curso também na minha vida, na sua vida. E a gente pode aprender muito e abrir espaço nos nossos corações para a ação do Espírito de Deus a partir do momento que a gente identifica não apenas esse, mas todos os movimentos do Espírito nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o mundo, a gente pode também identificar que esse mundo carece muito da hospitalidade das pessoas. E eu quero destacar aqui a hospitalidade cristã. A igreja deve ser um grupo, uma comunidade hospitaleira, seguindo o exemplo de Deus e seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo carece dessa hospitalidade cristã demais. Eu diria até que isso fica acentuado em momentos como esse, de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta desilusão, de tanta desesperança para parte de várias pessoas que a gente encontra ou que a gente sabe que ao redor desse mundo passam e sentem os efeitos desse momento difícil que o mundo inteiro vive. E existem alguns exemplos que a gente pode observar assim claramente no mundo onde a hospitalidade é tão requerida. Por exemplo, primeira coisa, a gente pode imaginar nos movimentos migratórios que existem no mundo. Às vezes isso não é tão nítido nos noticiários, a gente não fica ouvindo isso todo dia, porque não é repassado, mas a gente sabe que tem milhares e milhares de pessoas que, por algum motivo, foram obrigadas a sair, a deixar suas casas, ou por causa de guerra, ou por causa de fome, ou por causa de algum tipo de perseguição, e foram ou estão em busca de um novo lar. Exemplos disso, na Síria, mais da metade da população teve que sair de suas casas por causa da guerra. A gente sabe que a Síria está em guerra e esse dado é alarmante. Metade, 50% da população tiveram que deixar suas casas. Metade dessa metade, ou seja, 1/4 da população, foram buscar abrigo e acolhimento num outro país, seja próximo ou seja distante, mas foram embora,
tentar recomeçar a vida em outro lugar. Eu lembro que no ano passado a gente foi com o Elias e a Regina num restaurante comer falafel. Né? O Elias descobriu isso daí, convidou a gente foi lá. Falafel é um salgadinho, né? Do Oriente Médio. E esse lugar era administrado por sírios, né? Que estavam lá chegando aqui no Brasil. Eles descobriram ou começaram esse meio aí de subsistência e a gente pôde ter algum contato com essas pessoas. Um outro exemplo, no Sudão do Sul, que fica lá no centro da África. 1/3 da população teve que fugir na última década devido à guerra civil, a perseguições étnicas que aconteciam ou acontecem lá naquela região. 1/3 da população saindo. Em 2015, a Europa teve um recorde de chegada de imigrantes. 1 milhão de pessoas chegaram na Europa, vindo de várias partes do mundo, em busca de uma nova etapa em suas vidas. Aqui perto da gente, a gente pode pensar na Venezuela. Né, de 2015 para cá, a população em território venezuelano diminuiu cerca de 12%. Nós estamos numa região do mundo, né, as Américas aqui, que a população cresce naturalmente num ritmo normal, né, em cada país. Na Venezuela, a população decresceu, ou seja, pessoas saíram de lá, especialmente para os países vizinhos, alguns vindos até para o Brasil. Tirando o foco desse olhar macro, né, encurtando um pouco a visão, a gente ouve notícias e sabe de pesquisas como, por exemplo, a violência doméstica que cresce. A ONU anunciou uma pesquisa há um tempo atrás sobre o crescimento da violência doméstica entre 20% a 30% por causa da pandemia. Né? Os efeitos de as pessoas estarem mais em casa faz esse tipo de violência crescer. Vindo para um mundo mais micro ainda, a gente tem estatísticas falando sobre índices de suicídio. O índice de suicídio cresceu mais de 30% também nesse período de pandemia, nesse pouco mais de um ano que a gente vive nessa situação, né, que a gente passa. Um crescimento de 30%. Ou seja, em vários níveis a gente pode perceber como que o ser humano é carente de acolhimento. Seja no nível global, seja no nível da nossa rua, do nosso bairro, ou até mesmo da nossa casa, no caso da violência doméstica, e até mesmo no nível pessoal, interno. Nós, às vezes, não sabemos acolher, não sabemos lidar com alguns dos sentimentos e emoções que vêm ao nosso coração. E daí todas essas estatísticas que nós temos. Quero convidar você a ler essa passagem de Levítico, e aqui a gente vai tomar, né, como base as Escrituras para refletirmos um pouco sobre essa questão da hospitalidade. E a ideia é hoje nós abordarmos essa hospitalidade no nível mais macro, falando do estrangeiro, né, falando desses movimentos que acontecem, e aí nas próximas pregações a gente vai abordando esses outros níveis até falar do acolhimento pessoal, né, interno, de como nós vamos lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos e impulsos que vêm no nosso coração. Mas essa passagem, Levítico 19, fala a respeito disso, e eu queria ler junto com você. Versículos 33 e 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. E aí a Bíblia continua falando, e eu queria destacar 3 pontos que a gente vai detalhá-los mais ao longo da pregação aqui. Primeira coisa, Deus fala, amem-no, ou seja, ame o estrangeiro, assim como você ama a si mesmo. Como a si mesmos, amem o estrangeiro. Pois, segunda coisa, vocês foram estrangeiros no Egito. E por fim, Deus termina dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Eu não sei se vocês têm contato com estrangeiros, né? Provavelmente sim, porque isso é cada vez mais comum, né, na nossa sociedade hoje. No dia a dia a gente encontra pessoas, às vezes em loja, em outros ambientes. Eu tenho a oportunidade de ter um contato praticamente diário, porque no meu trabalho tem uma pessoa que foi admitida lá no ano passado, um garçom que serve lá o pessoal, e ele veio de Gana. E é muito interessante, eu gosto particularmente bastante de ter essa interação. No início ele tinha bastante dificuldade com a língua, precisava de ajuda em muitas coisas, e é prazeroso num ambiente assim a gente poder servir e ajudar as pessoas que estão nessa situação. E ao mesmo tempo eu imagino que seja muito bom quando uma pessoa assim encontra outras pessoas abertas, né, e querendo ajudar, querendo servi-los nas necessidades que eles têm. Mas a primeira coisa que eu queria destacar desse trecho bíblico é Deus, depois de apontar a questão do estrangeiro que reside no meio do povo, depois de falar que ele deve ser tratado bem, Deus aponta algo geral, né? Amem o estrangeiro como a si mesmos. E Deus, ele faz isso com a gente, né? Nesse capítulo aqui de Levítico 19, 2000 anos atrás, né, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele olhou para o Antigo Testamento e, vendo esse contexto aqui que a gente está lendo de Levítico, ele pegou uma frase que hoje a gente lê em Levítico 19 e falou para os discípulos: olha, esse daqui é o segundo mandamento mais importante. Ame o próximo como você ama você mesmo. Esse é o versículo 18 do capítulo 19. E na sequência, Deus fala de alguns detalhes. Né? Na verdade, se a gente lê todo o capítulo e todo o contexto aqui, a gente vai ver vários dos 10 mandamentos sendo replicados aqui nesse texto, e depois Deus vai detalhando sobre como a gente pode realmente praticar isso em situações específicas. Eu acho muito importante a gente pensar e absorver esse princípio de Deus, que ele vai do geral para o particular. Deus, ele não simplesmente levanta algumas bandeiras, como a bandeira dos estrangeiros, a bandeira das viúvas, a bandeira dos órfãos, a bandeira de algum outro grupo no meio do povo que tem uma situação de vulnerabilidade. Ele faz isso, ele levanta essas bandeiras, mas ele faz isso conjuntamente e de uma forma integrada, debaixo de um princípio ou de um mandamento maior. No caso, é esse mandamento: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Se eu tenho isso forte no coração e eu quero praticar isso, Deus vai me orientar quando eu estiver diante do estrangeiro, quando eu estiver diante do órfão, diante da viúva ou diante de qualquer outra pessoa. Deus vai me ensinar como amar na prática aquela pessoa. Nós devemos, nesse exercício de amor, olhar para o bem da pessoa, e especialmente para o bem comum da comunidade. Se a gente apreende esse princípio simples das Escrituras, isso pode nos ajudar tanto a realmente vivermos uma vida integrada e não uma vida fragmentada. Às vezes, na sociedade, a gente percebe muito essa fragmentação. São bandeiras que são levantadas e acaba que uma fica disputando com a outra determinado tipo de recurso, quando, na verdade, todas precisam de recurso e todas precisam ser ajudadas. E o que Deus aponta para a gente é que, ao invés da gente ficar focado, né, ou defendendo uma situação específica, nós devemos servir, sim, aonde Deus nos chamar, né, ou nos colocar, mas com uma mentalidade geral, uma mentalidade ampla que enxerga toda a sociedade, toda a comunidade, e que vai buscar em cada ação, em cada atitude, o bem comum, o bem de todos, ao invés de ficar lutando apenas
por uma fatia. Esse tipo de luta fragmenta e desune a sociedade ou a igreja, qualquer comunidade. Mas a visão que a gente apreende da Bíblia é uma visão de união, uma visão de integração. E esse é o propósito de Deus, nos unir, nos integrar a partir da nossa união com Ele mesmo. O exemplo disso, né, e a gente vê claramente na Bíblia, é que Deus menciona muitas desses grupos mais vulneráveis juntos. Né? E tem várias escrituras que falam sobre isso, mas um dos exemplos a gente pode ver aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18 e 19, quando Moisés está lá com o povo recapitulando vários pontos da lei para que o povo pudesse, ao recordar disso, né, estar preparado para entrar na Terra Prometida. A gente vê isso em Deuteronômio. Quando Moisés vai falar sobre essa parte que a gente acabou de ler aqui em Levítico, ele trata isso da seguinte maneira. Ele defende, né, ou seja, Deus defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Ele traz essa questão novamente, mas é muito interessante aqui como ele menciona 3 grupos juntos. Olha, tem os órfãos, tem as viúvas e tem os estrangeiros. Todos eles precisam de ajuda. Todos eles precisam de atenção. E eles só vão ganhar a atenção devida quando o povo tiver essa visão ampla de bem comum, de amar o próximo. Lá no Rio de Janeiro, na década de 90, né, quem viveu lá na igreja, né, nessa época, Ariel, Cíntia, Daniel e Patrícia, Paula, né, vão se lembrar disso. A gente tinha muitos angolanos, né, tinha uma comunidade, talvez o número de discípulos na igreja de Angola chegou a 10 ou 15 discípulos, alguma coisa assim. E eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com alguns desses irmãos. E era muito especial, porque além de conduzir a pessoa a Cristo, né, e ver a alegria ali da salvação, era um prazer também acolher uma pessoa que a gente sabia que não era nacional, né, que era de outro país e que estava ali precisando de ajuda em vários aspectos que, de repente, alguém daqui do Brasil não precisava. E num período lá foi bastante significativo que a gente encontrou um outro estrangeiro, que não era angolano, era norte-americano, dos Estados Unidos. E alguns devem conhecer, né, que é o Bob. O Bob já está nos Estados Unidos, se casou depois com uma brasileira, né, mora nos Estados Unidos já há alguns anos. Mas o Bob, ele era completamente diferente em termos de necessidade desses irmãos angolanos, ou dessa comunidade angolana que estava lá no Rio de Janeiro. O Bob, resumindo a história dele, era um advogado muito bem sucedido, que se aposentou aos 40 anos e veio viver a vida dele curtindo aqui no Brasil. Ele morava lá no Leme, num apartamento de frente para a praia, e ele namorava, né, uma pessoa aqui no Brasil naquela época, e essa pessoa foi convidada a estudar a Bíblia, a conhecer a igreja. Ela não quis, mas ele falou, puxa, eu quero isso. E aí a gente o conheceu, estudamos a Bíblia com ele, e foi uma longa história, mas ele foi batizado e está firme na fé, né, até hoje. Mas o interessante dessa história é que os grupos, às vezes até mesmo dentro de um mesmo contexto de estrangeiros, mas têm suas necessidades muito específicas. A necessidade de vários irmãos de Angola era conseguir um emprego, era conseguir um meio de sustento digno, era material. O Bob, ele não tinha uma necessidade material, mas ele tinha uma carência, uma necessidade enorme, emocional e espiritual. E quando a gente tem uma visão ampla do mandamento de Deus, de amar o próximo, a gente vai amar o estrangeiro, qualquer tipo de estrangeiro. E além do estrangeiro, a gente vai amar as viúvas, a gente vai amar os órfãos, a gente vai amar qualquer parcela da
comunidade, da sociedade de hoje que a gente vive. Esse é o princípio cristão demonstrado aqui. Um outro exemplo sobre o cuidado que nós devemos ter com os estrangeiros veio de uma live que eu assisti há algumas semanas, né? O tema me atraiu bastante. 4 pessoas se reuniram para falar sobre vocação a partir de uma base bíblica. E uma das participantes dessa live é uma jovem advogada de São Paulo. Ela, num determinado momento, fez um depoimento, né? Contou a história da vida dela. E ela disse o seguinte, que há alguns anos ela tinha se formado e começou a trabalhar no escritório de advocacia lá em São Paulo. E ela começou a atuar com direito empresarial. E ela ganhava um excelente salário e tinha uma perspectiva de trabalho muito, muito boa. Mas ela queria usar, né, o tempo dela para servir as pessoas, e aí conheceu uma ONG que acolhia estrangeiros, né, pessoas que vinham do Oriente Médio, e essas pessoas recebiam aulas especialmente de português, e ela se voluntariou para dar aulas de português para esses imigrantes. E aí ela disse que depois de um tempo, ao final de uma aula lá, uma pessoa da turma chegou para ela e pediu ajuda, né? Falou, professora, eu preciso da sua ajuda aqui, porque eu já estou há um tempo tentando validar alguns diplomas que eu tenho e eu não estou conseguindo. E aí ela falou, bom, eu posso te ajudar sim, traz aí toda a documentação, né? E eu vou vendo, vou pesquisando como é que a gente faz a revalidação desses diplomas. E aí na semana seguinte ele trouxe e eles conversaram, e quando ela pegou aquele diploma, ela viu que ele era um engenheiro mecânico com mestrado na área de radiologia nuclear e com vários outros cursos, e ele estava há alguns meses aqui no Brasil trabalhando numa confecção de tecido, ganhando R$ 1.500 por mês para sustentar ele e mais 6 irmãos que não tinham emprego fixo e tentavam levantar algum dinheiro com um bico. Diante disso, ela viu uma necessidade, né, enorme. E ela falou, bom, eu vou te ajudar nisso daqui, vou ver como é que a gente pode fazer, porque é importante que você exerça, né, a sua capacitação, a sua qualificação. O país precisa de um profissional assim, e você deve receber um salário condizente com a sua formação. E aí ela começou a pesquisar e ela viu o quanto era burocrático e o quanto era caro. Ela diz que para revalidar determinados diplomas chega a se gastar até R$ 20.000, por exemplo. E aí, diante disso, ela fez um projeto e encaminhou para a ONU um projeto sobre esse tema e pedindo ajuda, naquele caso específico, para a revalidação daqueles documentos. E aí, algumas semanas depois, o escritório da ONU entrou em contato com ela dizendo, olha, seu projeto é muito bom, foi aprovado, mas mais do que esse projeto específico, a gente queria que você usasse isso como um piloto, porque a gente gostaria de estender essa ajuda para outras pessoas aí no Brasil. Porque a gente sabe que a demanda é grande e a gente não conhece ninguém que faça esse tipo de trabalho. E aí, diante disso, ela ficou numa encruzilhada, né? E ela dizia assim, ou eu continuava no escritório, na minha segurança, no meu bom salário, na boa expectativa, né, perspectiva que eu tinha profissional, ou eu largava tudo para começar uma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou não, ganhando muito menos do que eu ganhava no escritório. E aí ela disse que o pensamento dela foi, olha, se eu continuo lá no escritório, direito empresarial, eu posso ajudar, eu vou ser mais uma advogada lá, a principal beneficiária disso serei eu. Agora, se eu largo isso e me lanço nessa aventura, eu vou poder ajudar dezenas, quem sabe com o tempo até centenas de pessoas. E isso falou mais forte no coração dela naquele momento, e ela deu esse passo. Já há alguns anos ela atua nisso, né? A coisa funcionou, e ela tem, junto com uma equipe lá que foi formada, tem atendido várias pessoas com esse propósito de revalidação de diplomas
de estrangeiros. Essa história me chamou muita atenção, porque as coisas realmente começam assim, com um coração desejoso de servir. E aqui a gente pode até dar uma parada para reflexão. O meu coração está assim hoje, está com um desejo de servir naquilo que eu tenho diante de mim. Aquilo que Deus está colocando diante de mim. Pode ser algo mínimo, pode ser um sorriso ou tratar bem um estrangeiro, ou pode ser ter uma conversa, né, com a minha esposa, ou a esposa com o marido, ou um tempo especial com os filhos. Qualquer coisa. Mas o meu coração tem esse desejo de servir. Porque é a partir desse desejo que portas vão se abrindo e que Deus vai nos levando para coisas talvez maiores, ou talvez não, nem importa tanto, mas para coisas que Ele deseja que a gente faça. Na sequência dessa passagem de Levítico que a gente leu, Deus fala assim: vocês foram estrangeiros no Egito. Deus fala: olha, vocês devem amar os estrangeiros, assim como vocês amam a vocês mesmos. Mas como? Ou como é que vocês vão conseguir fazer isso? Lembra que vocês têm tudo o que vocês precisam, porque a história, a experiência de vocês é muito rica nesse sentido. Lembre-se de que você foi estrangeiro no Egito. Se a gente olha a trajetória do povo de Deus, né, uma trajetória de saídas, né, de caminhadas, de exílio, desde a chamada de Abraão, né, e Sara para um lugar que eles nem sabiam onde era, depois 25 anos para a promessa de um filho se cumprir, depois, por causa da fome, ele vai para o Egito, e no Egito, depois de um tempo, o povo, né, é escravizado, depois sai, tem a libertação, eles ficam perambulando pelo deserto, né, por algumas décadas, entram na Terra Prometida, dão as costas para Deus, vão para o exílio, né, os assírios, os babilônios invadem, depois voltam do exílio. Tem muita história na nossa história como povo de Deus, porque essa também é a nossa história a partir do momento que a gente foi inserido no contexto do povo de Deus. Mas Deus aponta para algo muito importante aqui para o povo, né? Ele fala: olha, presta atenção nas suas memórias, nas suas experiências, porque a partir disso você vai poder servir muito nessa área específica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de morar, né, num outro país, ou de repente mora num outro país. Eu nunca tive essa oportunidade, tive a oportunidade de conhecer alguns países. E eu tive algumas experiências, né, umas boas, outras ruins. Né? Algumas vezes fui muito mal recebido já na alfândega ali, nem vou dizer o nome do país, mas não me senti acolhido, né? Mas o que mais marcou para mim foram situações onde era até constrangedora a forma de que como eu fui servido. Né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Japão, por exemplo, e o tanto que as pessoas são respeitosas, né, com os turistas e às vezes largam seus afazeres para ajudar o turista perdido, né, em alguma situação. Mas essas coisas nos ajudam a saber como lidar, tanto as experiências boas quanto as ruins, né, as desafiantes, ajudam a gente a tratar bem, né, a saber como lidar em situações assim. Mas, para além disso, eu acho que uma aplicação riquíssima que a gente pode trazer para as nossas vidas e para a igreja, né, como comunidade de fé, é pensar que o cuidado de Deus, né, o amor de Deus por nós, a nossa gratidão pelo que Deus tem feito nas nossas vidas e as nossas memórias, aquilo que Deus nos permitiu passar, aquilo que Deus nos permite ser, é a partir de tudo isso que a gente vai servir ao próximo. E nós abordamos esse ponto num curso sobre dons espirituais no período de carnaval que a gente fez aqui com a igreja, mas eu queria trazer nesse contexto aqui que a gente está falando, né, porque
Eu, por exemplo, posso chegar na igreja, né, e numa situação completamente hipotética, né, imagina que eu venho de uma família que gosta muito de música e que vive música, né, não tem nada a ver comigo, mas hipoteticamente, né, falando, se eu chego na igreja, naturalmente eu vou olhar para a música, como que é a equipe do louvor, como que a gente se estrutura, e pode ser essa uma grande fonte de crítica, de conflito no meu coração, porque eu posso falar, puxa, a gente louva tão pouco, a gente pode ter um período maior de louvor no nosso culto a Deus, e além do culto a gente pode fazer eventos só de louvor. E por que tem tão pouca gente servindo na equipe do louvor? Por que toda a igreja não está nessa equipe? Mas, paralelamente a isso, pode ter uma pessoa que também chega na igreja e que tem um dom diferente e uma história de vida diferente, experiências diferentes. E imagina, por exemplo, que essa outra pessoa tem o dom de evangelista e já conduziu dezenas e dezenas de pessoas a Cristo, né, ao longo da vida. O olhar dela naturalmente vai ser com relação à missão, ao evangelho. E ela pode chegar e falar, puxa, por que toda a igreja não está todos os dias convidando as pessoas na rua para estudar a Bíblia? Por que cada cristão dessa igreja não está envolvido com pelo menos 10 outros amigos, estudando a Bíblia e levando essas pessoas até Cristo? Mas a gente pode ter ainda uma outra pessoa que tem uma sensibilidade muito grande com a necessidade, com a vulnerabilidade de parcelas, né, da população ou de algumas pessoas especificamente, e ela naturalmente vai olhar para isso. Por que toda a igreja não participa dessas ações de misericórdia? Por que a gente faz tão pouco na igreja em termos de misericórdia? Né? Por que não tem uma fila lá, como o Schumacher falou, né, na doação de sangue, né, para salvar vidas? Por que a gente não faz isso? E isso, ao invés de ser um grande benefício de servidão para a igreja, pode se tornar uma fonte de conflito e de separação muito grande. Cai na mesma questão que a gente falou, ou nós vamos ser integrados, ou nós vamos ser fragmentados na nossa sociedade, mas também na nossa comunidade de fé, na igreja. Sinceramente, eu tenho desejo, né, vontade de fazer muitas coisas. Eu tenho muita vontade de participar de ações de misericórdia. Eu tenho vontade, coisa que eu nunca fiz, de visitar uma unidade prisional e visitar as pessoas que estão encarceradas. Eu tenho vontade de encorajar todos os irmãos da minha igreja todos os dias. Eu tenho vontade de visitar esses irmãos pelo menos uma vez por semana. Eu tenho vontade de fazer muita coisa. Irmãos, isso já pegou o meu coração, já me fez lutar em determinados momentos, porque é simplesmente além do limite humano, né, fazer tanta coisa. E com isso, eu posso trazer um peso insustentável sobre a minha vida, e eu posso colocar um peso insustentável sobre a vida das pessoas. E eu tenho essa possibilidade de seguir nesse caminho, ou então eu tenho uma outra possibilidade, de entender espiritualmente a beleza e a multiforme sabedoria de Deus na igreja, e de poder falar com toda a convicção e fé de que eu nunca visitei uma unidade prisional, por exemplo, mas nós, como igreja, visitamos prisões. Porque tem irmãos dedicados, que são meus irmãos na fé, que fazem isso e que servem as pessoas que estão lá. Nós louvamos a Deus com excelência, mesmo sendo às vezes desafinados, mas há irmãos que com todo o coração, com todo o compromisso, com toda dedicação a Deus, cuida dessa parte. E assim a gente pode enxergar a igreja fazendo tantas coisas, como Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores até do que as que eu fiz aqui na terra,
Como? Sendo igreja. E a partir dessa visão, eu posso olhar para a minha história, posso trazer as minhas memórias redimidas por Jesus Cristo, eu posso identificar os meus dons e talentos e eu posso servir de todo o coração nisso que Deus me chama a fazer e que Deus abriu as portas. Mas além disso, haverá inúmeras outras necessidades na igreja. Sim, haverá. Mas Deus vai levantar outras pessoas. E aí cabe a gente orar por trabalhadores, a gente orar que Deus acrescente à igreja aqueles que devem ser salvos e que Deus distribua diferentes dons pela graça do Espírito Santo para diferentes pessoas. Essa é uma maneira bíblica da gente olhar para a igreja e evitar essa fragmentação interna da nossa comunidade de fé e enxergar Deus trabalhando nas nossas vidas e por meio de nós como igreja. Deus termina aqui esse trecho falando: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe, eu gosto dessas paradas que Deus dá. Às vezes ele vem falando sobre várias coisas, vários mandamentos, várias aplicações, e de repente ele para, como ele faz aqui, e diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Porque isso é significativo, né? A gente mantém a nossa energia, a nossa esperança renovada, a nossa fé, a partir do momento que nós olhamos para o nosso Deus. E Deus é extremamente hospitaleiro conosco. Deus, antes de criar o ser humano, ele preparou um jardim, ele preparou o universo, e dentro desse universo preparou um jardim para acolher o ser humano que ele haveria de criar. E esse coração se reflete ao longo de toda a Bíblia. Deus jamais rejeita quem corre para os braços dele, quem quer comunhão íntima com ele. A questão talvez seja o contrário. Se nós estamos acolhendo Deus nas nossas vidas. Nunca teve alguém que fez uma migração tão forte, tão radical como Jesus Cristo. Jesus emigrou do céu para a terra. Jesus deixou a glória, o trono, junto ao Pai, para fazer desse planeta a casa dele, o lar dele, por algumas décadas de vida. Ele sentiu a nossa dor, ele viveu junto conosco. E é interessante observar o que João fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que a Bíblia diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a pergunta que eu deixo é: eu e você, nós temos recebido esse Cristo que vem e veio ao nosso encontro diariamente? Em Apocalipse, a gente se recorda, de Deus falando a uma das igrejas, dizendo: eu estou, Cristo falando, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você. A gente vai ter momentos de rica comunhão. Nós temos feito isso, e Jesus fala isso para a igreja. Mas hoje, independente de sermos cristãos, novos, antigos, independente de não sermos cristãos de repente, mas estarmos buscando a Deus, nós temos recebido Cristo na nossa vida, no nosso coração. Irmãos, nós devemos demonstrar o amor de Cristo sendo hospitaleiros, acolhendo o próximo, especialmente os mais vulneráveis. E se a gente ama o próximo, a gente vai saber amar especificamente cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho. E eu queria, essa semana, deixar um encorajamento prático. Você pensar, agora mesmo, em uma pessoa que ao longo dessa semana você pode servir. Uma pessoa que você sabe que está numa situação mais de vulnerabilidade. Seja vulnerabilidade física, material, seja vulnerabilidade emocional.
Pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser alguém da sua casa, do seu prédio, do seu bairro, da cidade, de outra cidade, mas o Espírito pode te conduzir o pensamento a alguém que você pode servir de uma maneira especial essa semana. Pense sobre isso, reflita, por favor, nessa mensagem e a gente se vê no domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Fique com Deus. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Quero muito agradecer a todos os irmãos que participaram aqui do nosso culto, que estão agora aí no chat ao longo de todo o culto comentando. Obrigado, Denilson, pela palavra. Em especial, quero agradecer ao Eduardo e a Alessandra, né, que passaram essa semana inteira com todas as igrejas em casa, passando as informações legais da Assembleia também, que estamos, né, nesse processo de Assembleia, finalizando hoje. Muito obrigado a todos que participaram, se envolveram, em especial o Eduardo e a Alessandra aí por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Ok? E eu queria finalizar o nosso culto aqui com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai, obrigado, Deus, por podermos, Deus, refletir hoje aqui na pregação, Pai, sobre o conceito de hospitalidade, Pai, um conceito tão profundo, tão difícil ao mesmo tempo, Pai, da gente praticar, quando a gente vai entendendo as suas ramificações, Pai, o quanto isso realmente pode impactar a nossa vida, impactar a vida do próximo, Deus. E eu oro, Pai, para que a gente possa, nessa nova série de aulas, Pai, aprender e continuar desenvolvendo o amor, o serviço ao próximo, Pai, o acolhimento ao próximo, Pai, que a gente possa ser luz nessa era sombria e egocêntrica que o mundo hoje vive, Pai. Eu oro muito, Pai, para que nós, como filhos do Senhor, Deus, possamos cada vez mais estar perto de Ti, estar perto, Deus, dos Teus direcionamentos, Deus, da Tua palavra, e assim que a gente possa ser usado como ferramentas, Pai, do Senhor, para o avanço do Seu reino, Pai. Eu oro, Pai, por todas as famílias que estão hoje sofrendo, Pai. Eu oro muito, Pai, por esse momento que o nosso mundo tem passado de dor, de tristeza, Deus, para muitos. Deus, eu oro que o Teu Evangelho, Pai, e a cruz de Cristo realmente, Pai, conforte, Pai, traga esperança para cada pessoa, Pai, seja pessoas da nossa própria igreja, pessoas familiares, próximos, Pai, ou amigos, desconhecidos. Deus, por favor, Pai, eu oro que o Senhor esteja com cada pessoa, cada um, nesses momentos que temos vivido como humanidade, Pai. Que isso nos sirva, Deus, para nos unir e como corpo, Pai, podemos trabalhar juntos, unidos, unificados, Pai, cada um realizando a sua parte, Deus, para o auxílio e assistência aos santos, auxílio às pessoas necessitadas, Deus, auxílio àqueles a quem precisa, tanto emocionalmente quanto fisicamente, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue abençoando e guiando a nossa igreja. Deus, nos ajude, Deus, a sermos cada vez mais a Tua imagem. Em nome de Cristo, amém. E é isso, meus irmãos, tenham todos um ótimo domingo, nos vemos semana que vem. Até a próxima. Remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know how much my Jesus keeps me satisfied. Gotta be humble for the Lord to change me, for Him to melt away my frozen heart. Some people claim the problem is the doctrine, but the issue really is to change as much more. It's a never-ending exercise. When I see myself through my Jesus' eyes, but I want you to know how much my Jesus keeps me satisfied. You know it's all good, so good. Walking with my Jesus is so good. He'll never leave me, never defeat me. You know it's all good, and He's so good. Walking